Olá! Hoje vamos conversar sobre um tema delicado e eu espero que vocês tenham ouvidos e, mais ainda, o coração aberto, principalmente se você vivencia um tipo de depressão. Atendendo aqui e chegando muitas e muitas pessoas semanalmente, a gente foi entendendo que existe um tipo de depressão específico, que é uma depressão, digamos que da alma. Existe uma enorme diferença da pessoa que tem depressão por um motivo concreto. Perdeu um ente querido, perdeu dinheiro, acabou numa doença, questões da matéria que fizeram um sofrimento profundo essa pessoa adentrar. Ao longo desses anos, a gente aqui foi percebendo que um tipo específico de depressão é uma depressão que vem da tristeza da alma. E eu não estou falando que é falta de fé, eu não estou falando que é falta de conexão com Deus, com orixá, com energia, com oração, nada disso. Pelo contrário, eu estou falando que é a desconexão de si para consigo mesmo. E é aí que a gente vai ter essa conversa. Hoje, a gente consegue identificar de uma forma um pouco rápida esse tipo de depressão, exatamente por já ter conversado com milhares de pessoas. E na minha opinião, do lado daqui, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou psicanalista, mas pelas conversas que a gente tem, esse tipo de depressão acaba sendo uma depressão difícil de ser tanto diagnosticada, mas tratada e suavizada, porque a maioria das pessoas estão desconectadas da alma delas. Então, quando chega uma pessoa aqui que tem depressão crônica há mais de 20 anos, que já fez todos os tipos de tratamento, que já tomou todos os tipos de remédio que tem, e ela chega e olha pra gente e fala: hoje eu acho que a minha única saída é a espiritualidade, porque é a única esfera que eu ainda não adentrei. E a gente começa a conversar, a gente faz um trabalho, não são todas as pessoas que a gente faz esse tratamento. Para falar a verdade, a gente só adentra nesse tratamento com pessoas que já passaram anos tentando na matéria e no convencional. A pessoa que não tentou, a pessoa que não fez anos de terapia, a pessoa que não tem um conhecimento sobre si, a gente não adentra nesse tipo de trabalho. E aí a gente conversando, entendendo do que a alma daquela pessoa se alimenta, as coisas foram melhorando. Eu falo para uma paciente que ela é muito esse exemplo que eu gosto de dar, que ela vive uma depressão há muitos e muitos e muitos anos e agora ela está conseguindo conviver em sociedade sem o ataque cardíaco, sem todas aquelas questões que a gente sabe que muitas vezes os sintomas físicos eles vão dar. E esse tipo de tristeza, gente, ele pode vir por vários motivos. Pode vir pelo motivo de infinitas memórias de dor. Pode vir por a pessoa estar vivendo na matéria algo que vai contra os seus princípios. Pode ser a pessoa que só focou em alimentar o corpo físico com coisas da matéria. Eu não estou falando só comida, eu estou falando várias outras coisas. E esqueceu de olhar na mesma intensidade para a alma. Eu já falei disso nos stories uma vez e falei que esse assunto ia se tornar um episódio. E aqui estamos. Eu lembro muito de um paciente que chegou e ele era podre de rico. Podre de rico. E eu virei para ele e falei assim: você alimentou tanto o teu corpo, a matéria, que você esqueceu na mesma proporção de alimentar a sua alma. E ele teve um choro assim, uma síncope de choro, que ele falou: é verdade. É muita verdade. E quando a pessoa ela não tem
dinheiro e ela precisa sobreviver, ela precisa realmente focar na matéria, porque a gente sabe que a gente precisa de dinheiro para ter uma qualidade de vida. Quando essa pessoa ela consegue realizar essa esfera e ela percebe que isso ainda não alimentou ela, que ela não se satisfez, algumas pessoas vão para a esfera espiritual e conseguem essa reconexão consigo. Se você é uma pessoa que você está sobrevivendo no planeta Terra em questão financeira, foca nisso e paralelamente faça o trabalho de conexão com a tua alma. Mariana, como a gente faz esse trabalho? Meditação. Ponto. Conversar no dia a dia consigo mesmo. Ponto. Fazer coisas que você sabe que te alimentam. Ponto. Se você gosta de escrever, é escrever. Se você gosta de desenhar, é desenhar. Se você gosta de estar na natureza, é estar na natureza. Se você gosta de fazer as suas orações, é estar nas suas orações. Se você gosta de acender sua vela, é fazer a sua vela. Se você gosta de fazer tratamentos energéticos, é fazer tratamentos energéticos. Se você gosta de pedalar, é pedalar. São coisas que literalmente não vai ser na matéria que a gente vai se alimentar. A alma, ela não precisa ser alimentada com questões financeiras igual à matéria. A gente consegue alimentar a alma com coisas simples do dia a dia. E é exatamente essa dificuldade. A gente foca tanto em coisas estratosféricas que a gente esquece que existe uma parte dentro de nós que se alimenta de coisas simples, coisas que fazem bem para nós. E quando as pessoas chegam aqui com essa questão, eu sempre falo que existem esses dois grandes caminhos. O caminho de muitas memórias de dor, e aí existe ainda mais o processo de depressão de pessoas que tiraram a própria vida em muitas encarnações e a alma traz essa sequela. Então são pessoas que já trazem uma tristeza muito grande porque a alma já foi acometida de tirar a própria vida. E aí a pessoa traz essa dor, essa questão onde muitas vezes a primeira forma dela pensar em sair da situação é tirando a própria vida. E isso pode começar já na infância, tá, gente? Pessoas que trazem uma melancolia muito grande, que vieram de certa forma, uma família estruturada, que não tiveram motivos realmente de rupturas enormes na matéria e trazem isso, é um sinal claro que essa alma, ela enfrenta muitas batalhas internas. E essa pessoa, ela precisa procurar paralelamente o tratamento convencional e o espiritual. Por quê? Porque na psicologia e na psicanálise não vai tratar a sua alma. Não vai. Não tem como. Não é com ferramentas psicológicas e da psicanálise e até do psiquiatra que vai tratar aquilo que a alma está sentindo de dor. Vocês vão ter que procurar bons profissionais que atuam nessa área. A gente não atua nessa área aqui em relação a isso, de memórias, de todas as questões. A gente trata aqui as questões de energias densas que essa tristeza, que o processo obsessivo, que a depressão, ela trouxe no campo da pessoa. Mas ter uma pessoa onde vocês vão conversar, onde ela vai ressaltar, onde vocês vão encontrar juntas do que a sua alma se alimenta, quais são as tristezas que ela vivencia, quais são as questões de dor que você vem cada vez mais reforçando no seu dia a dia. A gente aqui não faz esse trabalho. Porém, tem muitas pessoas que fazem. E eu recomendo que quando você for encontrar essa pessoa e pedir para fazer esse trabalho, que você tenha acompanhado ela nas redes sociais. Porque vocês não têm ideia a quantidade de gente que chega aqui que passou por mão de pessoas horríveis, horripilantes no meio da espiritualidade que pioraram o quadro dela. Então, isso é um assunto muito delicado. Não estou falando que a depressão, por motivos concretos, também não é algo tão sério e profundo de se viver, tá? Óbvio, toda depressão é extremamente séria, toda depressão ela traz uma peculiaridade, ela traz um ponto ali de partida muito grande,
O que eu estou dizendo é que é completamente diferente a depressão da pessoa que está sem dinheiro do que da pessoa que tem dinheiro e mesmo assim ela se sente tão triste quanto, entendeu? Esses motivos. A gente está com alguns pacientes que vivenciam o processo de depressão e uma dessas pacientes, a gente conversando e foi entendendo que as memórias que ela traz, que são muito relacionadas a processos de espiritualidade, de mediunidade, de tudo isso, travaram ela. Então, quando você tem um compromisso, vou dar um exemplo aqui meu, por exemplo. Eu tive um compromisso de trabalhar com espiritualidade nessa encarnação. A espiritualidade, ela é inerente a mim. Ela é minha. Não tem como a Mariana viver na matéria sem estar em contato com o mundo espiritual. Aí, eu, no meio da faculdade, se eu fosse querer ser DJ, porque uma época da minha vida eu queria ser DJ, porque eu amava muito eletrônico, amo também ainda, trance e tudo mais. E aí eu fosse pro mundo do DJ. E aí a Mariana agora, com 33 anos, teria uma carreira bem sucedida e teria viajado para vários lugares no mundo, teria tocado nos festivais incríveis. Só que a espiritualidade, ela é inerente da minha alma. Eu iria chegar a essa altura da minha vida com uma tristeza absurda dentro do meu coração, um vazio tão grande que eu não ia saber explicar o motivo. Porque aparentemente eu teria uma carreira bem sucedida, teria viajado muito, estaria fazendo o que eu amo, mas eu não estaria em contato com o que é importante para minha alma. E é isso que cada ser humano tem que entender nessa parte da sua vivência. Do que a sua alma se alimenta. E isso, meu amor, você pode ser ateu, ateia, não tem nada a ver com Deus, com tudo. É você consigo mesmo. Porque enquanto a gente não entende do que a nossa alma gosta, não vai ter como a gente suprir a necessidade da qual ela apresenta. E aí, processos de ansiedade avassaladores na nossa humanidade, processos de depressão extremamente profundos, porque, infelizmente, muitas pessoas estão tão desconectadas de si que elas não sabem exatamente do que a essência delas precisa para viver a matéria, a experiência da matéria. E aí eu quero que enquanto você estiver ouvindo esse episódio, que você para mesmo, para. Aonde você estiver agora, o que você estiver fazendo, para. Olha para o céu. Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração e fala em voz alta. A você, minha alma, do que você se alimenta. A primeira coisa que vier na sua cabeça é o que é. Primeira coisa, porque a mente ela não tem a capacidade de racionalizar. Levem isso para a vida de vocês. Quando vocês querem saber algo interno dentro de vocês e tudo mais, pergunta. A primeira coisa que vier é exatamente o processo, né, entre aspas, mais verdadeiro, porque a gente não dá a oportunidade do raciocínio interferir. E aí vai conversando em voz alta com você, vai entendendo. Ai, a minha alma se alimenta de ler, a minha alma se alimenta de estar em contato com algo que faz tanto tempo que eu não vejo. Por isso que a gente fala que a criança ela tem uma forma de expressão muito bonita e que na vida adulta a gente deixa a criança abafada, porque a criança ela vive muitas vezes o que a alma gosta. Eu amava pintar quando eu era criança e desenhar. Eu nunca mais desenhei e pintei. Tô pensando nisso aqui agora para vocês. Eu acho que isso é algo que vai fazer muito bem para mim, porque eu sou uma pessoa extremamente acelerada. E eu levo muito isso para minha análise, né? Eu tô muito nessa percepção, eu comigo mesma, do quanto eu sou uma pessoa acelerada. E do quanto eu deixo as coisas irem passando, fazendo tudo sempre com pressa, e não sei o quê, e rápido, não sei. E aí quando eu tô com a espiritualidade, eu não sou da mesma forma. Eu não sou acelerada. Por isso que vocês acham que às vezes eu sou calma e tudo. Eu não sou, gente. Na minha vida pessoal e no meu cotidiano, eu sou extremamente acelerada. Eu não sou uma pessoa calma.
Porém, quando eu estou falando da espiritualidade, porém, quando eu estou vivendo na sinergia do atendimento, dos mentores e tudo mais, eu consigo ficar extremamente calma. Porque espiritualidade me acalma, ela me relaxa, ela me traz para o meu centro, ela faz eu olhar para o mundo, por coisas extremamente sérias da qual eu vivo, na minha realidade, com não tanto peso. E eu preciso disso, porque exatamente eu sou uma pessoa muito acelerada. Gosto de dar esses exemplos exatamente para vocês entenderem aqui e levar isso para o seu próprio processo de realidade. A pessoa que a alma dela é uma alma viajante, é uma alma aventureira, é uma alma que precisa conhecer culturas e ela está presa dentro de um trabalho, dentro de um escritório, da qual ela não consegue nem ter contato com a natureza, essa pessoa entra num processo de depressão extremamente rápido depois de um burnout. Ela tem o primeiro burnout, ela tem o segundo burnout, no terceiro burnout, dificilmente ela pode conseguir se reestruturar, porque ela já fica com uma memória traumática do ambiente e ela não está conseguindo ouvir. Ela não ouve isso, ela acha que é coisa da cabeça, que é coisa, né, de vontades. Cara, se você mora perto da praia, ou se você não mora perto da praia, se você não consegue estar em contato da natureza, porque você não tem a natureza, faça programação para você ter um final de semana no mês. Para você pegar um ônibus, para você ir a pé, para você pegar um metrô, para você pegar um trem, para você pegar um avião. Meu amigo, usa as pernas que Deus te deu e vai fazer isso, cara. Sabe por quê? Porque quando a gente estiver no leito de morte, que todos nós vamos estar, e quando a gente estiver doente, porque a gente vai ficar doente, são raras as pessoas que conseguem ter uma morte realmente calma, tranquila, serena, você não vai estar lembrando da reunião. Não vai estar lembrando da reunião, não vai estar lembrando do trabalho que você não entregou. Sabe o que você vai estar lembrando? De quantas vezes você não conseguiu, e eu também, tá fazendo o que você ia ficar feliz. E é exatamente isso que a gente escuta das pessoas idosas. Ah, eu queria ter vivido mais, eu queria ter viajado mais, eu queria... Eu tô falando para você linkar isso com a tua realidade. Se você ganha um salário mínimo e você não tem condições, obviamente, de viajar todo final de semana, pega um final de semana e vai pro parque. Vai caminhar num parque. Vai ir numa cachoeira. Pega uma passagem de ônibus e escolhe um lugar perto da tua cidade e vai. Tem como fazer. Porque se não tivesse como fazer, ninguém estaria fazendo, desde a pessoa que não tem mínima condição até, obviamente, a gente precisa falar de pessoas com muito dinheiro, né? Mas o que eu tô falando é isso, a gente precisa parar de arranjar desculpas e sentar a bunda. E essa parte do sentar a bunda e escutar a própria alma vai ser um exercício que você vai ter que fazer ao longo da vida toda, sabe? Ao longo da vida toda, e é na meditação. É na meditação de conexão com o eu superior, é na meditação de conexão com a própria alma. Procura no YouTube exatamente meditações disso. Meditação, conexão, eu superior. Tem as playlists no nosso site www.marianamoro.com e aí vocês vão lá na parte de podcast, playlists. Tem a do YouTube e tem uma playlist de várias meditações. Tem meditação de eu superior, tem meditação de conexão com a alma. Vejam se vocês gostam, se não gostarem, procurem outras. O importante é fazer, porque quando a gente vai fazendo isso ao longo de tempos, né? E tudo que a gente faz, a gente se aperfeiçoa, tá, gente? E aí vai chegar um tempo que você não precisa ficar fazendo meditação de conexão com o eu superior, porque você já fez tanto, porque você já tem essa relação tão sincera consigo mesma que você já entende o que te basta, o que está faltando. Então, vamos usar um outro exemplo. A pessoa que vai muito, acabou indo para muita festa, bebida, droga e tudo mais, e se divertiu e se permitiu viver e vivenciar isso. Só que isso não preenche mais a alma dela. Ou a pessoa que só vive isso e esqueceu de alimentar a alma dela. Vai chegar um momento, se essa pessoa ela tem consciência, que ela sabe que ela precisa voltar pro eixo. Que foi legal ela viver isso e tudo mais, e tá tudo bem, tá tudo certo, mas ela precisa voltar, porque a alma dela não se alimenta mais disso. Ela precisa entender do que a alma dela está se alimentando. Se é o contato com a natureza, se é a leitura, se é acender a vela, se é tomar o banho de erva, se é ir pra cachoeira, se é fazer caminhada, o que é?
A pessoa que vive uma vida totalmente só na matéria, e quando essa depressão acontecer da pessoa que tem uma estrutura, para essa pessoa vai ser muito difícil ela ouvir a alma dela. Muito, muito. Porque ela ainda não sabe e não tem consciência de que ela precisa se esforçar para deixar esse mundo e mergulhar dentro de si. E aí, nesse processo todo, depois que fizer a terapia convencional, depois que entender do que a alma se alimenta, depois de tudo isso, você vai vivendo paralelo a vida da matéria e a vida daquilo que faz bem para a tua alma. Se você é uma pessoa que a tua alma não quer se relacionar com muitas pessoas, da qual ela não quer ter relações sexuais constantes, e você tem relações constantes, sabe o que vai acontecer? Você vai atrair pessoas com doenças sexualmente transmissíveis, você vai ter alguma questão sexual, você vai ver, por quê? Não corresponde, você está violando você mesmo. E quando a gente viola a gente mesmo, os processos, principalmente, quanto mais consciência você tem, mais você vai acabar se prejudicando. Porque exatamente você já sabe das coisas. E aí você busca as ferramentas necessárias para contornar essa situação, porque você precisa contornar a situação. Então é isso que a gente precisa entender. Cada um na tua realidade, cada um com o teu nível de consciência, cada um com as suas próprias questões. Tem um livro muito legal que é O Lado Sombra dos Buscadores da Luz. É exatamente entender. Volta para dentro. Desliga. E é o que eu falo. Faça esse trabalho paralelo. Se você está sobrevivendo, se você está começando a ficar bem de vida e se você está muito bem de vida. Porque se você está sobrevivendo e você consegue, junto, fazer tudo isso que a gente está fazendo, eu te garanto que você vai estar melhor do que a pessoa que está caminhando numa vida em questões financeiras melhores do que você. Porque mesmo que financeiramente você ainda não conseguiu conquistar o que você almeja, a tua alma ela vai estar caminhando junto com você. Então ela vai te dar, abrindo os caminhos, ela vai estar te mostrando. Vocês vão estar em sintonia. É completamente diferente da pessoa que ela está bem de vida e ela vem em um vazio que você olha para o olho da pessoa, não tem vida. Chega pessoas aqui extremamente bem na matéria, muito bem mesmo, gente. Estou falando gente muito bem de vida. Você olha para o olhar da pessoa, é um olhar vazio. É um olhar triste. É um olhar que a pessoa mesmo, eu já escutei isso centenas de vezes. Falou, eu trocaria tudo no mundo para querer voltar a viver. E aí a gente começa a entrar nessa conversa, sabe? Por isso que eu falo que é um tipo específico de depressão. E dependendo do que a sua alma traz de sequelas do que ela mesma fez, vai passar a vida inteira com uma sensação desconectada, um pouco vazia. Por isso que é um trabalho. Por isso que vai ser, ao longo da vida, altos e baixos, altos e baixos. Repito, pessoas que tiraram em muitas encarnações a própria vida, a alma traz a sequela. Não tem como não trazer, tá? Pessoas que sofreram muito um processo de massacre, de todos os tipos de violência, a alma dela vai trazer uma tristeza muito intensa. Principalmente se ela viver num ambiente familiar extremamente conturbado, agressivo, totalmente descompensado. Aquela pessoa ela tem essa particularidade, essa pessoa ela tem essa fragilidade. E aí essa pessoa ela vai ter que exatamente se olhar com outros olhos, sabe? O episódio de hoje, eu espero que, obviamente, ele não é para todas as pessoas, mas provavelmente ou você que está vivendo isso, ou você lembrou de alguém que vive isso. E se você lembrou de alguém que vive isso, encaminha para a pessoa. Encaminha esse episódio. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. É um processo, é aquela frase que muitas vezes a gente fala, né? Ah, a pessoa não vai pagar em vida. A grande maioria das pessoas não vai pagar nessa vida, vai pagar numa próxima vida.
E aí, quando chegam pessoas aqui que fizeram coisas horríveis no passado, e a pessoa sabe, porque ela já passou em tratamentos, em outras coisas, e é falado para ela, eu olho para ela, ela olha para mim e eu falo, vai passar a vida trabalhando para amenizar essa situação. Nada mais é do que a consequência da tua ação. Então, que nessa vida da qual a gente tem a oportunidade de buscar ferramentas, terapias, várias coisas para amenizar, que você gaste o seu dinheiro com esse foco. Porque tem muitas pessoas também que em vidas e vidas e vidas gastaram dinheiro fazendo mal com os outros, né? Toda essa coisa que a gente sabe, e nessa podem vir com condição financeira e precisam utilizar esse dinheiro para ajudar a si e também para ajudar o outro, tá? Cada caso é um caso. Estou falando aqui de exemplos que a gente já vivenciou aqui, da qual também muitas pessoas acabam entristecendo e vivendo, né? Aí já entra numa depressão clara. A questão que vivenciam um relacionamento kármico extremamente abusivo, e a pessoa não consegue sair e ela só está revivendo esse relacionamento de novo e a alma já está extremamente fraca, gente, extremamente fraca. Aqui, quando a gente vai tratar a pessoa, existem níveis da qual a alma se apresenta, né? Tem gente que chega aqui completamente desnutrido. Sabe uma pessoa, quando você olha uma foto de uma pessoa completamente desnutrida, por exemplo, na África? Sim, tem muita gente que está vivendo aí, a alma está dessa maneira. Muita, milhares e milhares e milhares, se não bilhões de pessoas. Existe a pessoa que ela está semiconsciente, da qual a alma está muito fraca. Eu falei esses dias para uma paciente, da qual a alma está extremamente fraca, mas ela não está completamente desnutrida. E existe a pessoa da qual a alma ela está conseguindo conviver e ajudar a consciência. Eu sempre falo isso para vocês. A consciência terrena é diferente da consciência da alma. É por isso que a gente faz todo esse trabalho para se conectar com uma parte da centelha divina do nosso eu superior, do nosso espírito. Alma somos nós encarnados. Quando a gente desencarna, voltamos a ser espírito. Essência espiritual mônada é da onde vem a nossa criação. A criação de Deus, do universo, da fonte criadora, chamem como quiserem. Entendeu? E aí vão ter pessoas que estão nesse trabalho que o propósito nessa vida é tratar a própria tristeza. Essa pessoa ela quer buscar tanto o propósito dela, e ela não entendeu que o propósito dela é se conectar com a alma dela. Olha só, parece simples, né? A maioria das pessoas está vivendo e vai morrer sem se conectar com a alma. Vai morrer de depressão, vai estar numa tristeza absurda e não vai se conectar com a alma. E ela achou que o propósito dela era trabalhar e fazer caridade e ajudar e levar comida para as pessoas, que isso também é muito bonito, mas não, o propósito dela não é esse. O propósito dela é tratar a tristeza que ela traz da alma por N vidas ela ter cometido alguma questão. Vocês estão entendendo? E eu repito, faça a meditação. Não existe, até hoje eu não conheço e nunca conheci alguém que falou outra ferramenta, assim, em um nível extremamente acessível, que você não precisa de outra pessoa, que é você consigo mesmo. Ó, mapa astral é uma coisa muito boa, muito, mas não vai fazer você se conectar com a tua alma, ele vai te dar informação do que a tua alma precisa. Busquem mapa astral convencional e também na linha kármica. Eu amo os dois. Numerologia, muito legal também, bastante legal. Isso são ferramentas. E a meditação. A meditação ela vai te guiar nessa conexão com a tua própria alma. Busquem essas 3 ferramentas, sabe? Que aí você vai ter um amparo geral, vai entender do que você precisa, de como você se alimenta na matéria, de como você alimenta essa parte espiritual, quais são as melhores ferramentas para você. Tem gente que a alma ela vai ser alimentada dentro da religião. Meus amores. Tem gente que precisa estar na religião.
E a alma, ela se sentir ali. Tem gente que a alma precisa ser extremamente bitolada na religião, para exatamente ela não cometer questões e atrocidades igual ela já fez vidas e vidas. Tem gente que está lutando porque não quer estar na religião, e a alma ainda precisa estar na religião. Cada caso é um caso. Por isso que vocês vão ter que pensar e caminhar pelas pernas de vocês. E aqui não vou dar indicações de pessoas que trabalham nessas áreas, porque exatamente em questão disso espiritual não conheço alguém, e eu gosto de que vocês primeiro observem. Não tem como eu indicar uma pessoa muitas vezes. Às vezes eu indico em determinadas situações, mas para os pacientes em conversas específicas. Agora num podcast, que eu nem sei quem vai ouvir, nem sei de onde você é, nem sei o que você está passando, obviamente eu não vou te indicar. Vai atrás, busca e segue primeiro a pessoa. Segue a pessoa durante semanas, 1 mês, 2 meses, meses, e aí você olhou para a pessoa e falou, gostei aqui, faz sentido o que ela fala, aí você marca com ela, tá? Então assim, foi um episódio que a gente fala de uma forma geral, hoje em dia eu consigo entender quando a minha alma está muito fraca, quando eu estou indo contra aquilo que ela quer, quando eu estou desconectada, e aí eu não consigo ouvir e sentir os mentores, e aí eu só volto para o meu local, eu só volto para aquilo que me faz bem, eu volto a tomar meus banhos, eu volto a fazer as minhas meditações, eu volto a fazer minhas limpezas, eu volto a estar na natureza, eu volto a estar em conexão, né, no processo de cachoeira, de mar, de rio, eu escrevo, eu estou em contato com os mentores. A minha alma se alimenta disso. É assim que eu me alimento. É assim que eu fico mais calma. É assim que me ameniza. Isso eu estou falando o meu. O seu pode ser muito parecido com o meu também. E pode ser bem diferente. Por isso que não existe uma regra. Estou dando para vocês os meus exemplos. Se para você faz sentido esses exemplos que eu te dei, comece a fazer. Comece a seguir. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar morando perto de um lugar que tenha natureza. Eu não sou uma pessoa que consigo viver na cidade. Se você é uma pessoa que precisa da natureza, tua alma precisa da natureza para ela se sentir alimentada, para ela se sentir em paz, e você está morando dentro da cidade, né, no fuzuzu da cidade, você vai adoecer. Você vai entrar no processo de depressão. Por quê? Porque tua alma não consegue estar ali. Aquilo adoece você. Tem pessoas que são da cidade, tem pessoas que são do mar, do campo, da neve. É isso. Quanto mais a gente for contra, mais preso a gente fica aqui, mais difícil é o processo da reencarnação, mais tudo isso. E o contato com os mentores espirituais vai facilitar ainda mais esse processo de conexão com a tua alma. Porque eles te conhecem. Eles conhecem aquilo que faz bem para você. Eles sabem do que a sua alma se alimenta. E se você ainda não sabe do que sua alma se alimenta e você está conectado com seus mentores, converse com eles disso. Eles são seus guias, são seus mentores. Eles vão te mentorar, eles vão te guiar para essa conexão. Agora você, que sabe a conexão que a tua alma tem, sabe do que ela precisa, e você não está fazendo, meu amor, segura o rojão. Segura o rojão mesmo, que o rojão ele vem cada vez pior. Ele vem pior. Porque exatamente, a quem é muito dado, muito será cobrado. Se você já foi dado para você informação, você já sabe do que você precisa e você não faz, você é um preguiçoso. Para de ser preguiçoso. Aí depois fica aí com essa cara de coitado. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não. Levanta a bunda e vai fazer as coisas que sua alma precisa. Porque depois vem uma coisa séria, e sempre vai vir uma coisa séria, viu? Não vem mais tranquilozinho, não. Não vem. A época de vir tranquilo era lá no começo, quando você não sabia. Quanto mais você está envolvido, quanto mais tudo, mais você vai... E é a sua alma que vai te cobrar. Não são seus mentores, não é nada disso. É a tua própria alma, por você estar infringindo aquilo que ela não quer, aquilo que não é importante para ela. Tá bom? Espero que esse episódio tenha ajudado. Se você não segue a gente ainda, siga aqui no Spotify, principalmente no Spotify ou em qualquer plataforma que você esteja nos escutando. Comente o quanto isso é difícil ou o quanto isso mudou a sua vida
nesse processo de conexão com a sua alma, o quanto talvez, ouvindo agora, você percebeu que talvez a sua depressão seja exatamente essa desconexão com a tua essência, com a tua alma, buscar essas ferramentas, essa delicadeza, trazer flores para o seu próprio jardim interno. E comente aqui que vai ser muito bom pra gente, do lado de cá, ouvir as histórias de vocês e ter essa troca, tá bom? Sigam aí, deem estrelinha aqui no Spotify, que cada vez a gente tá conversando mais, interagindo mais, e muito obrigada por vocês estarem aqui. Estamos muito contentes com o Entre Véus. E é isso, meus amores. Um beijinho. Tchau, tchau.